Bom dia, povo lindo de Deus. Antes de começarmos mais uma lição, né? Vamos pedir a Deus para que nos ensine a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, no estudo dessa lição, que a gente possa compreender mais sobre a fé, Senhor. Transforma no nosso coração, me transforma, Senhor, transforma meu coração, Senhor, porque eu preciso ser transformado diariamente por Ti, Senhor. Me usa para poder falar neste vídeo sobre a fé, Senhor, e sobre aquilo que queres falar. Abençoa cada família, Senhor, cada família que está ouvindo esse vídeo, cada família que está entregando a vida aos Teus pés, Senhor. Abençoa-os, dá um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Exemplos de fé, lição da quarta-feira. Vamos voltar lá para o versículo 1 de Hebreus 11, né? Que é a Bíblia. Hebreus 11, vamos lá voltar. Para que possamos reler, porque relendo é que nós colocamos na nossa mente. Ora, a fé é a certeza das coisas, de coisas que não esperam, a convicção de fatos que não se veem. Exatamente o que esse texto diz, né? Que a fé desempenha um papel importante na vida da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que papel a fé desempenha para o testemunho e para a conversão? A fé desempenha um papel importantíssimo, porque através da fé nossa vida é transformada e as outras pessoas conseguem ver a Deus, ao Deus que nós servimos. E isso pode impactar profundamente na vida de terceiros, de outras pessoas, mesmo que nós não percebamos, mas muitas vezes a vida das outras pessoas são impactadas pelo nosso estilo de vida, pela nossa fé. E isso é muito importante na conversão, não só na nossa conversão, como também na conversão de outras pessoas. Por que reconhecer um Deus Criador deveria ser o ato mais fácil de aceitar? Pois tudo se sabe que Deus criou tudo. E assim, o mundo, os planetas, eles estão alinhados perfeitamente. Como é que pode estar alinhado perfeitamente sem um Criador? Se, por exemplo, você crê que um prédio foi feito, construído e teve um Criador, porque o universo não teve um Criador. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito e foi construído pelas mãos de Deus. E também pelo fato de termos hoje em dia a palavra dele, né, que nos fala de tudo quanto ele criou do mundo, dos céus e da terra, e deixa isso bem objetivo. Leia o versículo 6. Vamos lá para o versículo 6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus crer que Ele existe e que recompensa os que buscam. Ou seja, justamente aquilo que eu falei, né? Que para poder agradar a Deus eu preciso ter fé. Sem fé é impossível crer em Deus. Porque pela lógica, nossa lógica mundana, diga não tão lógica assim, mas pela mente distorcida, muitas pessoas têm sido enganadas que Deus não existe, mas Ele existe, porque Ele criou os céus e a terra, criou tudo, né, aquilo que nós conhecemos. Conhecer a Deus e desenvolver um vínculo vivo e forte com Ele exige fé. Como podemos fortalecer a fé ou animar alguém cuja fé está vacilando? Eis algumas ideias. Uma fé pequena, como um grão de mostarda, é poderosa o suficiente para fazer
crescer o relacionamento com Deus. Se você estiver disposto a cooperar com Deus, Ele fará sua fé crescer. A fé vem de ouvir Deus falar conosco em sua palavra. Feito eu falei, a Bíblia. Assuma o compromisso diário do estudo da Bíblia e da oração. Peça a Deus que aumente a sua fé. Assim como aquele pai que foi para Jesus com o filho endemoniado e disse: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Fé e dúvida podem existir juntas. Não se afaste de Deus só porque tem questionamentos. É importante desenvolver a salvação com temor e tremor. Quando nós tivermos dúvida, nós devemos ir diretamente a Deus e não nos afastarmos dele. Responda ao Espírito Santo e peça mais da presença dele na sua vida. Exercite a fé. Lembre-se que ela não é sentimento, mas decisão de crer. E mesmo quando tudo parece escuro e não o vê, Deus está lá. Com uma oração pessoal de gratidão com fidelidade a Deus, com uma oração, leia as palavras do hino com grande és tu, Inário Adventista do sétimo dia, número 62. E é basicamente isso, que possamos desenvolver nossa fé e levarmos essas dicas para nossas vidas. Antes de terminarmos essa lição, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, já te pedimos, Senhor, para que possamos ter mais fé em Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, que possamos colocar o passo a passo dessas dicas nas nossas vidas, Senhor, para que possamos crescer em fé, Senhor, em Ti. Dá-nos um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor.